Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória fundamental, importantíssima por vários aspectos. Sem Luizito Soares, que inclusive estava na arena, o Grêmio sofre, é verdade, mas vence o Galo e retoma a vice-liderança do Brasileirão. E com um jogo a menos, hein? Teve polêmica do VAR, a gente vai falar sobre isso, e o Renato não quis falar, mas falou sobre o Soares. Vamos lá? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, gente, o Soares não jogou, não foi relacionado para a partida e muita gente dizia que ele não estaria nem presente na Arena do Grêmio. Ele não chegou com a delegação, mas estava com a esposa nos camarotes, né, lá da Arena do Grêmio, assistindo o jogo, tomando o seu mate, postando na sua rede social, algo até contraditório diante de tudo que a gente está acompanhando, né? Pela manhã ele já havia feito uma postagem no seu Stories dizendo que estava trabalhando e escreveu a frase, né, profissional como sempre, porque ele estava tratando ali o joelho exatamente, na manhã do jogo contra o Atlético, que já se sabia que ele não iria atuar. E depois, à noite, esteve presente na Arena do Grêmio, acenou para alguns torcedores e tudo mais, e fez postagens, né? Com a vitória do Grêmio, ele estava um pouco ausente das suas redes em relação a coisas do Grêmio. E a gente tem as informações, né, de tudo no bastidor, de que há uma negociação com o Inter Miami para sua saída e tudo mais. Então eu não sei se ele está tentando sair numa boa, se ele está tentando contrariar tudo o que está sendo dito, se ele está tentando, enfim, fazer uma média com a diretoria, não sei. O fato é, ele não jogou hoje e o Renato, antes da partida, disse ele não jogou pelas dores no joelho ou por conta da novela? E o Renato disse, da novela. Ainda fez uma olhadinha pro nosso, meu querido amigo Matheus Trindade e disse assim, pela novela, que eu não aguento mais. Mas ela tem data para terminar, no máximo dia 2. Bom, vai para a entrevista coletiva pós-jogo, eu já vou chegar no jogo, né? Mas eu acho que esse assunto é o mais importante. Não mais do que a vitória, mas é importante a gente abordar. Aí o Renato, questionado, já diz, peço desculpas, não vou falar sobre isso, você pode fazer outra pergunta e tudo mais. Aí tem uma repórter, que eu não sei o nome dela, me perdoem, que foi muito bem, porque dessa forma que a gente consegue, né, como jornalista, arrancar respostas que o torcedor quer saber, que a gente precisa saber como imprensa, a gente precisa insistir. Mesmo que venha uma porrada, mesmo que venha uma... A gente precisa lá, pelo dever do ofício, fazer as perguntas necessárias. Era óbvio que Luizito Soares tinha que ser tema, porque a gente não sabe por que ele não jogou. E aí ela insiste um pouco e diz, eu preciso que você fale, você me desculpa, mas por que ele não jogou hoje e ele joga quarta-feira? E aí o Renato riu, mandou coração e tal. Ela conseguiu dar uma amolecida no Renato e aí o Renato, enfim, falou, mas não falou, mas pelo menos ele se manifestou dizendo que tem 4 dias até lá. E que aí eles vão ver, porque hoje ele não veio para o jogo, que é o Soares quem chega até o Renato para comunicar se vai ou não para o jogo. E aí ele diz que no jogo contra o Flamengo ele precisa ver, ele não tem como precisar, mas que essa novela já tá chata, termina dia 2, e aí o Renato usou uma seguinte expressão: depois do dia 2 esse controle tá comigo. Do tipo, se ele não sair, aí o Renato vai botar ordem nas coisas. Se ele sair, aí eu acho que o Renato vai falar e se posicionar defendendo as cores do clube, como ele tem feito nos últimos dias, nos últimos tempos, como sempre, né? Então o Renato está muito, apesar de transparente com o torcedor, ele está muito fidalgo, ele está muito elegante no processo. Ele não está chutando balde, porque tem muita coisa envolvida, né? Que, como disse o Renato na última entrevista, vocês não sabem. Então, essas questões estão diretoria-jogador. E o Renato está ali no meio do tiroteio, como ele mesmo falou. Depois que a situação se resolver, acredito eu que o Renato vai se posicionar. Até lá ele está esperando, porque tem uma chance, né, imagino eu, que o jogador fique. Ou então que o Grêmio libere o jogador, mas com algum ressarcimento. É o que está acontecendo nesse momento. Pelas informações, a situação não está tranquila. Por isso que me surpreendeu a postagem, né, ou as postagens e a presença do Soares lá nos camarotes da Arena do Grêmio. Bom, essa novela vai seguir, tá, gente? E nos próximos dias a gente vai atualizar vocês. Sem Soares, o Renato opta por André Henrique, o menino que veio do Hercílio Luz de Santa Catarina, que está sendo lapidado, mas que obviamente encontrou muitas dificuldades. Até fez uma jogada interessante no lançamento do Cristaldo pelo lado direito, ele faz o cruzamento e o Bitelo consegue a finalização de perna esquerda.
Ela explode na defesa e aí depois o Grêmio acaba desperdiçando também num bom momento que o Grêmio estava tendo logo depois do seu gol. O gol foi protagonizado por um estreante, o Ronald, que se fala maravilhas, seleção de base sub-20, né? Disputou o Mundial, Sul-Americano, é um jogador que a gente estava cobrando muito no profissional e o Renato estava optando pelo Mila, né? Que também é um jovem promissor da base gremista que entrou no jogo, mas o Ronald estava à frente, inclusive pelas seleções de base e não estava sendo utilizado. Pois bem, se fala maravilhas desse jogador, ele estreou jogando bem e fazendo um gol, o gol da vitória. Vejam como são as coisas, né? Por isso que essa vitória ela foi muito grande, viu, gente? Foi uma vitória do clube, da torcida, da instituição. O Grêmio, com tudo isso que viveu nos últimos dias, né? Mostrou que, obviamente, né, isso já era fato, mas mostrou dentro de campo que é maior do que qualquer atleta. E com isso consegue, né, mesmo na força da sua base, de um jovem promovido das categorias de base, ir lá fazer o gol da vitória. Cruzamento do escanteio de Franco Cristaldo. Quero destacar esse jogador. Jogou muita bola. O Carbajo teve uma jornada um pouco abaixo porque o Grêmio perdeu o jogo no meio-campo durante 60%, 70% da partida. E o Carbajo acabou sofrendo demais. Agora, o Cristaldo, enquanto o Grêmio foi o proponente das ações, ele teve uma atuação muito melhor do que vinha tendo nos últimos tempos e foi uma figura central na ausência de uma referência técnica, né? Especialmente na ausência do Soares. A gente ficou na dúvida, eu fiquei, por exemplo, dentro do esquema do Renato, que devolveu os 3 zagueiros, se na verdade é um esquema já consolidado, né? Quem seria esse atacante, esse jogador mais próximo do André Henrique? Por vezes foi o Bitelo, por vezes foi o Cristaldo, e a verdade é que o André ficou isolado muitas vezes. O Grêmio construiu, né, esse sistema com 3 zagueiros, os 2 alas, o João Pedro e o Reinaldo, o meio de campo ali sem o Vila Sante, que obviamente o Grêmio sentiu demais, mas entrou o Ronald ali jogando bem, junto do Carbajo e do Cristaldo, com o Bitelo mais à frente ali do André Henrique, com os meias de chegada para o centroavante. Foi a forma que o Grêmio encontrou, mas o gol veio através de uma bola parada, e depois disso, depois desse segundo ataque, logo depois que o Grêmio faz o gol, desperdiçado ali pelo Bitelo, na jogada do André Henrique com o Cristaldo, o Grêmio não chega mais, tem mais dificuldades, e aí o Galo retoma as rédeas da partida. Tem um elenco estelar, né, um ataque com Pavon, Paulinho e Hulk. É óbvio que eles não estão numa boa fase, acho que o Pavon era o melhor atacante do Galo e foi retirado pelo Filipão no segundo tempo, prematuramente, na minha opinião, era o jogador que mais estava tentando, só que aí aparecem outros jogadores do Grêmio depois que o Grêmio constrói o seu placar. Walter Kahneman e Gabriel Grando. O Kahneman perseguiu o Hulk o jogo inteiro, não deixou o Hulk respirar, botou o Hulk no bolso e não permitiu que o Hulk tivesse uma finalização praticamente no jogo. Teve uma, se eu não me engano, a outra foi travada. O Hulk não conseguiu jogar muito por conta desse argentino. Esse argentino ele é um esplendor, porque também a atuação de Kahneman, né, ela tem a ver com o contexto. Walter Kahneman, um gringo, vestindo as cores do Grêmio, mostra como se respeita a camisa do Grêmio. Independentemente do que vai acontecer, ele deixou um recado claro com a sua atuação. É assim que se veste a camisa do Grêmio. Esse argentino é uma entidade também. Ele é um dos maiores jogadores da história do clube e ele continua se entregando, se doando do primeiro ao último minuto. Que jogador é Walter Kahneman? Ele está beneficiado, é verdade, pelo sistema de 3 zagueiros, porque ele é o jogador que consegue sair à caça de um atacante como o Hulk, que é muito móvel e cai por várias partes do campo, mas também é verdade que ele faz o seu jogo dentro da área, consegue sair da área também para se antecipar e tirar bolas, mas também conta com grandes atuações do Bruno Vini, especialmente, que jogou muito junto do Bruno Alves. O Bruno Vini, ao lado do Kahneman, foi um monstro no jogo. O Gabriel Grando fez defesas importantíssimas, cada vez mais se afirmando. A classificação contra o Bahia acho que deu confiança para ele. Ele pegou algumas bolas dificílimas, teve uma do Pavon, que ela ia na gaveta, muito parecida com o chute do Everaldo, do Bahia, que fez o gol na arena. Ele foi lá no ângulo, dessa vez ele buscou. Teve uma outra queima-roupa numa boa jogada de infiltração, em que o Galo chegou com velocidade. Teve uma cabeçada do Paulinho, que ele cabeceou fraco, é verdade, mas o Grando bem posicionado defendeu. Tudo isso no primeiro tempo. No segundo, o Grêmio até equilibra um pouco mais, mas o Renato demorou para mexer. Quando o Grêmio estava
com a bola indo e voltando, e o André Henrique não conseguia fazer o pivô para segurar a bola lá na frente, estava óbvio que ali a ideia era ter jogadores de velocidade. Bota o Ferreira e o Iturbe para que o Grêmio pegue essa bola e jogue em velocidade nas costas do Galo que está atacando o Grêmio, porque aí o Grêmio consegue propiciar alguma coisa. Quando o Ferreira entra, muda completamente o jogo. Ele já de cara faz uma baita de uma jogada que quase saiu o gol do Mila, que também estava em campo, ele finta e chuta por cima. Mas o Ferreira foi fundamental nessa parte final do jogo com as escapadas. O Iturbe, ele entrou mais marcando do que qualquer outra coisa pelo cenário do jogo. Ele não tinha condições ainda para 90, entrou nos minutos finais e visivelmente orientado. Cada vez que ele sofria uma falta, que o jogo parava, ele olhava para os companheiros e falava: calma, tranquilo, calma, porque tipo assim, vamos segurar. O Grêmio fez uma escolha e essa escolha foi sofrer. Sofrer para buscar o resultado que estava parcial até aquele instante pelo sistema defensivo muito bom que o Grêmio tem, que teve uma falha no gol do Allan Kardec. E aí, o gol analisado pelo VAR e anulado pelo VAR. Como torcedor, é óbvio que eu fiquei feliz. Como jornalista, de novo, eu vou bater na mesma tecla aqui, que sempre falo para vocês que o grande problema dessa tecnologia é que a imagem ela é divergente com aquilo que é marcado. A tecnologia marca uma coisa, a imagem mostra algo que a gente não consegue enxergar. Me parece claro que é um lance de mesma linha, mas aí as linhas traçadas dão que o jogador está impedido. O Wilson Luiz Seneme, de novo, provavelmente durante a semana, vai lá explicar com o gerente do VAR, o Péricles Bassols Cortez, e eles vão dizer que pela linha puxada aqui e ali, o jogador está impedido. Eu acho que não é só a questão da CBF, não é questão só do Seneme, é uma questão de FIFA, tá? A gente precisa mudar essa regra. Qual é o ganho tático que o Allan Kardec teve ali na marcação milimétrica com o defensor que deixa ele em impedimento? É bem questionável, né? A FIFA não quer mais gols, a FIFA não colocou a mesma linha. A CBF, antes do campeonato começar, colocou que linhas sobrepostas o gol seria legal. E quando as linhas são traçadas, você vê ali a vermelha na frente da azul. Ou seja, o jogador está impedido. E aí você olha a imagem e você não consegue ter essa clareza. É um grande problema. Hoje eu fui beneficiado, por isso já fui prejudicado outras tantas vezes. Já vi tantos lances desses serem anulados ou validados, porque a imagem não nos mostra claramente aquilo que a tecnologia está marcando. Enfim. Vai ser uma polêmica discutida durante toda a semana. O Felipão, depois na entrevista coletiva, porque o Galo, mais uma partida sem vencer, mas o Galo jogou bem, na minha opinião, no segundo tempo especialmente, buscou o gol, errou muito nas finalizações, né? O Galo teve mais finalizações, teve mais posse de bola, mas não conseguiu resultar isso, nem que fosse no empate. E ainda assim, quando chegou lá, teve o azar do VAR anular. Impressionante. Mas o Felipão enxerga progresso e olha, depois desse jogo eu também enxergo. A questão é se ele vai ter tempo, né? Porque a gente sabe como funciona o futebol, a cobrança no Atlético, agora que virou SAF e tudo mais, com o elenco que tem à disposição. E aí o Renato foi pela entrevista coletiva, de novo falou sobre reforços, para quarta-feira não vai dar, mas ele conta pelo menos com o jogo da volta, né? Dia 16 de agosto contra o Flamengo. O jogo contra o Flamengo merece um outro vídeo, eu vou analisar só essa partida contra o Galo. O Grêmio sofreu muito para conseguir essa vitória, foi magrinha, foi no aperto, foi com um gol de um garoto da base. No final o Renato fez algumas trocas e aí para vocês entenderem como o Grêmio estava com dificuldades, porque o Vila Sante fez um teste antes do jogo e não foi aprovado e obviamente pensando no jogo contra o Flamengo ele ficou de fora. O Bitelo, segundo o Renato, tirou um siso, perdeu 3 quilos e acabou pedindo para sair no segundo tempo, ou seja, não estava nas melhores das suas condições. O Grêmio jogou sem o Soares, o Cuiabano teve febre, que é uma alternativa inclusive para a ponta na reta final. Ele colocou o Fred, que é um atacante do Sub-20 paraguaio, para tentar segurar a bola lá na frente e teve dificuldades também. Colocou o Mila, como eu disse, no do Bitelo, colocou o Iturbe fazendo a sua estreia na do Cristaldo, e aí ele ficou correndo lá pelo lado direito, mas ainda sem condições, e o Ferreira, que acabou realmente sendo a principal substituição do Grêmio. De resto, os zagueiros do Grêmio fizeram uma grande partida, o goleiro segurou o que pôde e o Grêmio conquistou 3 pontos fundamentais. Vice-líder, hein? O Grêmio é vice-líder do Brasileiro, passou o Flamengo, passou o Palmeiras, o São Paulo perdeu, não chegou e o Grêmio ainda tem um jogo a menos que é contra o Corinthians. Claro que o Botafogo pode vencer o jogo do Santos nesse domingo, aumentar ainda mais a vantagem, aquela coisa toda. Não estou pensando em título, estou pensando em que o Grêmio se mantenha ali no pelotão de cima para conquistar a vaga direta na Libertadores e ali na frente, né? Se o Botafogo tropeçar e o Grêmio continuar ali, a gente vê o que acontece. Nesse momento, estar à frente de equipes com o investimento de Palmeiras e Flamengo dá uma autoestima legal e uma moral bacana para encarar esse Flamengo na quarta-feira. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui.
E essa novela do Suárez, hein? Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!